Opa, meu nome é Ramon dos Santos, curso Engenharia de Telecomunicações no IFSC, Campus São José. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre o interruptor DR, o dispositivo DR. É um trabalho referente à matéria de Eletrônica 2. Nesse vídeo aqui eu vou citar a definição do dispositivo, o que que ele é, né? Para que que ele serve, a descrição do funcionamento, como ele funciona na prática, as aplicações mais relevantes, onde ele mais é utilizado, as falhas mais comuns, as falhas que costumam acontecer com mais frequência, né? E o procedimento de manutenção, que é como que é feito todo o processo de manutenção do dispositivo DR. A definição. É, esse dispositivo, dispositivo diferencial residual, ou IDR, ele é um dispositivo de proteção que faz parte do circuito elétrico. É, ele tem a função de detectar uma fuga de corrente e desarmar todo o circuito. Mais para frente eu vou falar sobre essa fuga de corrente, mas um exemplo dela é o choque elétrico. Em 1997, pela norma NBR 5410, foi declarado obrigatório o uso em instalações elétricas. Porém, apesar de ser obrigatório o uso, né, na época os eletricistas dessas instalações eles não eram capacitados para fazer o uso do dispositivo DR. Opa. Eles não eram capacitados para fazer o uso do dispositivo DR, a instalação do dispositivo DR. Então acaba que muitas instalações da época não faziam uso desse dispositivo, diferente de hoje em dia, que é mais comum, por ser obrigatório, né, é mais comum o uso desse dispositivo por trazer mais segurança por uso de aparelhos que precisam da corrente elétrica, né, da eletricidade. As vantagens do dispositivo DR, né? Ele minimiza as consequências dos choques elétricos que poderiam causar sérios danos aos seres humanos, os usuários das instalações elétricas. Ele também diminui e protege contra o desperdício de energia elétrica por conta das fugas de corrente, ou seja, é, quando há uma fuga de corrente, acaba que é, é feito uso de corrente desnecessariamente. Por conta da fuga de corrente, né? A corrente não fica no circuito fechado. Eu já vou mostrar como que é essa fuga de corrente, mas acaba que a corrente vai além do necessário, consumindo mais energia, tendo mais gasto em relação ao custo da energia, né? O que que é a fuga de corrente? Um resuminho dessa fuga. A fuga de corrente pode ser caracterizada como uma corrente elétrica fluindo de um ponto além do circuito original. É, eu tenho essa imagem aqui para tentar explicar mais como é essa fuga de corrente. Nessa imagem dá para ver que a corrente ela tem que circular, percorrer nesse caminho fechado. Caso ela percorra um outro caminho sem ser esse fechado, é denominado fuga de corrente. Um exemplo dessa fuga de corrente por exemplo, a gente, seres humanos, encostamos em algum local energizado e com um fio desencapado, enfim. A corrente ela vai fluir pelo nosso corpo, ou seja, nosso corpo vai servir de aterramento para a corrente chegar até a terra, sabe? Então, isso vai resultar em um choque elétrico, ou seja, é, corrente fora do circuito fechado, ela percorre outro caminho buscando o aterramento considerado a fuga de corrente. Situações onde ocorre fuga de corrente. Em cabos desencapados, como essa imagem aqui do lado, né? Baixa isolação ou uma isolação mal feita. Cabos rompidos, quando esses cabos estão conectados em alguma massa, em algum local, é perigoso, tem chance de dar fuga de corrente. Defeito de algum componente do circuito ou até mesmo de um aparelho eletrônico, né? O funcionamento do interruptor, como que ele funciona? Ele,
O dispositivo DR ele monitora a corrente elétrica de um circuito e quando há uma fuga de corrente, ele vai agir rapidamente, em torno ali de 7 milissegundos, ele vai se desarmar. Mas como na prática ele vai monitorar essa corrente elétrica? O disjuntor ele realiza esse monitoramento usando basicamente uma bobina elétrica. É como consta essa imagem aqui, foi uma imagem, a única imagem na verdade que eu encontrei do interior desse interruptor para eu poder mostrar para vocês mais especificamente um funcionamento do interruptor DR. Os condutores, esses laranjados aqui, que são monitorados, né, eles são enrolados em um núcleo toroidal, que é essa placa metálicazinha aqui, é, onde ao conectar a fase e o neutro do dispositivo DR, o núcleo toroidal ele vai fazer as somas das correntes que passam dentro dele, e essa soma tem que resultar em zero. Caso haja alguma fuga de corrente, a soma que normalmente vai dar em zero, ela vai resultar em outro valor, que será o suficiente para gerar um campo magnético dentro dessa bobina elétrica. Esse campo ele atrai o contato que estava fechado, que no caso é esse aqui, ó, não sei se dá para ver muito bem. Ele atrai esse contato que estava fechado e faz com que ele se abra, interrompendo toda a passagem de energia. Em relação à proteção contra choques elétricos, o IDR ele é encontrado em uma corrente nominal máxima de 30 miliamperes. Ah, mas por que ele é encontrado numa corrente máxima de 30 miliamperes? Tem o motivo de o coração humano aguenta um choque até 30 miliamperes sem nenhum problema, sem nenhum risco, sem que cause algum problema mais grave. Então, para isso, a gente encontra, na maioria das vezes, um interruptor com corrente máxima de 30 miliamperes, corrente nominal, né, no caso. Caso o IDR ele possuir mais de 30 miliamperes, ele vai fazer todo um funcionamento de fuga de corrente, porém ele não vai te proteger contra choques elétricos. Tá aí o motivo de ele ser encontrado normalmente até 30 miliamperes, né, para proteger contra o choque elétrico. A diferença entre o interruptor e o disjuntor DR se dá pelo fato de que o disjuntor DR ele vai proteger contra curto-circuito. Se ocorrer algum curto-circuito dentro do circuito, né, ele vai desarmar. Diferente do interruptor DR, que ele vai funcionar só na fuga de corrente ou choques elétricos. O disjuntor não, ele vai funcionar na fuga de corrente, no choque elétrico e também no curto-circuito, certo? As aplicações mais relevantes. O circuito, eu listei aqui algumas, né? Circuitos que possuem pontos de iluminação em locais que contenham chuveiros, pontos de utilização, perdão, em locais que contenham chuveiros, banheiras, torneiras, ou seja, locais que utilizam água, né? Circuitos que contemplem tomadas em áreas externas, ou seja, garagem, varanda, qualquer coisa do tipo. Circuitos que tenham tomadas em áreas internas, porém que possam alimentar aparelhos na área externa, ou seja, a gente vai ligar alguma coisa dentro da residência e ele vai funcionar fora da residência. Ou também circuitos que com tomadas em áreas como cozinha, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e áreas que possam ser submetidas às lavagens ou normalmente molhadas. As falhas mais comuns. Uma dessas falhas mais comuns é na própria instalação do interruptor. Alguns aparelhos eles possuem a característica de darem fuga à terra, e dessa forma, quando se instala um interruptor DR nesse circuito, ocorrerá um desarme imediato, como ocorre com chuveiros elétricos comuns que não possuem blindagem no aterramento. A única solução para esse problema mesmo é adquirir algum equipamento com aterramento adequado, né? Outra falha que costuma acontecer bastante é no núcleo toroidal, porque basicamente o interruptor funciona nele. Como eu falei anteriormente, os fios com passagem de corrente eles são enrolados nesse núcleo toroidal para ele fazer a soma das correntes. E essa soma tem que resultar em zero. Caso ele esteja com algum problema, essa soma vai resultar diferente de zero, fazendo com que o interruptor desarme.
E se o interruptor desarmar sem necessidade, quer dizer que não está funcionando perfeitamente. No mais, o núcleo toroidal, ele meio, é, pode-se dizer um coração do interruptor. Se o núcleo toroidal ele não estiver funcionando perfeitamente, o interruptor DR também não vai. A manutenção, como que ela é feita? É normalmente feita preventivamente, serve para conferir se o DR ele está em perfeito estado, pronto para desarmar assim que houver qualquer emergência em relação à fuga de corrente no circuito. É, essa manutenção, manutenção preventiva, ela deve ser realizada de preferência mensalmente. E como que é feito esse teste, essa manutenção? A gente percebe que aqui ó, nessa imagem tem um botão de teste. Isso aqui é um interruptor DR. Tem um botão de teste. Para fazer essa manutenção, a gente precisa que um disjuntor ele esteja fornecendo corrente elétrica para esse interruptor. E assim que a gente aperta o botão de teste, o interruptor ele tem que desarmar, porque esse teste vai servir como uma fuga de corrente falsa. O interruptor desarmando, ele significa que ele está funcionando tudo certinho. Caso a gente aperte o botão de teste, ele não desarme, é necessário fazer a troca desse interruptor porque ele não está funcionando perfeitamente. Aqui eu botei algumas referências onde eu utilizei para fazer esse trabalho. Espero que tenham gostado. Até mais.